mais um Diálogos Junguianos, o canal do IJBSB, Instituto Junguiano de Brasília. Eu sou Tereza Cristina Brandão, analista em formação aqui no Instituto de Brasília, e hoje, dia 6 de março de 2020, nós vamos falar sobre música. Qual a importância da música em nossa vida? O que torna a música tão presente, tão contínua na existência do ser humano? A música influencia a personalidade das pessoas? Qual é a relação entre a psicologia analítica e a música? A música pode ser útil no conhecimento mais profundo dos nossos pacientes? Para falar sobre isso e muito mais, eu vou conversar hoje com o maestro Eduardo Ostergren, que é um estudioso da música, na verdade, um entusiasta da música. O maestro Ostergren foi regente por 15 anos da Orquestra Sinfônica de Lafayette, no estado de Indiana, onde também obteve o doutorado. De volta ao Brasil, em 1993, ocupou-se do doutorado em música na Universidade de Campinas. É diretor artístico e regente da Orquestra Sinfônica de Sorocaba, São Paulo, há mais de 30 anos. Foi regente convidado na Alemanha, Itália, Portugal e regente coral também de música sacra. É um prazer tê-lo aqui, maestro, mais uma vez em Brasília. É a segunda vez que o maestro vem a Brasília e dá a nós, ao Instituto Junguiano, este prazer de conversar conosco e compartilhar a sua sabedoria sobre música. E, maestro, eu gostaria de começar perguntando, pedindo para o senhor falar um pouco sobre o que faz a música ser esse fenômeno tão perene, tão presente na história do homem. O senhor diria que a música é um contínuo de humanismo? Com certeza. Eu não tenho uma resposta assim imediata, eu preciso refletir um pouco sobre isso e acho que no meio da conversa saem algumas revelações. Primeiramente, eu sou maestro, eu regi orquestra. Agora, o que faz um maestro? Bom, o maestro ocupa 4 posições fundamentais. Primeiramente, ele tem que programar o repertório, ele tem que estudar a partitura, ele tem que ser um líder para administrar a orquestra e é também o diretor artístico que escolhe o repertório, essa coisa toda. Então, nesse processo, há muita reflexão, muito estudo. Antes de eu, por exemplo, dar aquele gesto inicial de começar a música, tem uma quantidade fenomenal de informação que está contida nisso, né? Eu uso muito o conceito de logos. Aí temos duas abordagens. Primeiramente, o grego tinha o conceito de logos, energia, a palavra. Agora, no hebraico também havia o conceito de logos, mas o logos, além de energia, tinha personalidade. Então, aquele gesto do maestro não é só energia, é uma energia personalizada que eu tenho que ambientar a atmosfera para que a música saia com aquela energia, mas com a concepção do maestro. Seria um chamamento? Um chamamento, é um convite. Agora, aquele gesto que é o convite, que é a energia inicial, tem que sair em sintonia com a concepção do compositor. O que ele está querendo comunicar através da música que ele escreveu? Isso requer muito estudo, não? Puxa vida, você tem que estudar a vida do compositor, o ambiente, a tradição histórica, etc, etc, etc. E o senhor compartilha isso com seus músicos? Sim, o tempo todo, exatamente. Agora, a questão da audição da música. A música atinge o ouvinte em 3 níveis. Primeiramente, atinge o ouvinte num plano sensorial. O sentimento, a emoção, que coisa boa, como o cara morre 1000 mortes, né? Porque aquela música é tão sublime, né? Inspira. Depois é um plano em que há sempre uma identificação com uma imagem, uma experiência, um pôr de sol, uma história, uma descrição. Agora, existe um plano puramente
musical, no qual você estuda os elementos da música. Então você estuda a questão da melodia, a questão da métrica, da temporalidade na música, você estuda o estilo, você estuda a questão harmônica, o contraponto, a forma. Então você disseca a música e monta aquela estrutura. Agora aí entra também o estudo da história. Por exemplo, a música do século medieval. O homem medieval não tinha muitas dúvidas, porque Deus estava aqui, a igreja dava ordem e o cara se curvava diante da divindade, né? Agora, quando chega já o Renascimento, o homem começa a questionar, né? Onde é que está esse Deus? Né? Como é que é isso? E o senhor está dizendo que, então, a música tinha uma relação entre a relação que as pessoas tinham, no caso, com Deus. Exatamente. Então, Deus está próximo àquele canto gregoriano, é tranquilo, ele flui, está tudo certo. Agora vem o Renascimento, o homem já começa a questionar as grandes descobertas, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, abrindo novos horizontes, aí começa a haver um grande questionamento. Os filósofos, os artistas, né, sempre provocando. Agora vem o século XVIII, é muito racionalismo. Então a música de Bach, de Handel, é muito racional. Bach é praticamente matemática, né? As fugas, não é? Poxa, a fuga é uma estrutura assim, super elaborada, né? Muito precisa, Desenhado, muito né? Desenhada, muito planejada. Né? Agora, depois tem o século XIX, a emoção, romantismo, né? Chopin, Schumann, mesmo Beethoven, né? Aquela música que arrebata muita emoção. Agora, vem o século XX, é questionamento. Será que é isso mesmo? Esse Deus aí, onde é que ele está? Por que ele não vem aqui e nos ajuda, né? Então, o homem contemporâneo é muito questionador, desafiador, a ponto de tirar Deus do caminho. Né? Vem muito racionalismo aí. Agora, a música reflete isso. A música contemporânea, por exemplo, é muito racional, muito questionamento. A música romântica, a música clássica, ela era apoiada numa tonalidade que tinha uma tônica central e as outras notas gravitavam em volta da tônica. Então você tem sinfonia em Dó maior, concerto em Mi bemol maior. Então aquela tônica determina a tonalidade da música. Chega o século XX, por que essa supremacia da tônica? Vamos dar valor a todas as notas. Então o pessoal se afasta do conceito de tonalidade e vira música atonal. Então, toda aquela segurança que a tonalidade transmitia, não tem mais aquilo. Então, a música é muito complexa, você tenta encontrar algum referencial e não encontra. E quem começou esse trabalho foi Schoenberg. Ele deu valor, importância igual a todas as 12 notas. Então ele criou um sistema dodecafônico. Então você já bagunçou a tradição. E o senhor está falando, isso tudo está me remetendo à história do homem e dessa confusão, Exato. Talvez de também estarmos vivendo tempos onde a profundidade é diferente. Sim, Ou a exatamente. relação nossa com Deus, com a alma, com o nosso self, diríamos, na psicologia analítica é diferente. Sim, agora eu tenho um componente na minha personalidade seria religiosidade, acho. Eu ando estudando muito isso e fui criado na igreja e me curvei aos ensinamentos, mas gradualmente você começa a questionar tudo aquilo. E aí consegui, no decorrer dos anos, estabelecer uma separação entre igreja, religião, o Jesus histórico, o Cristo da fé, espiritualidade. E igresianismo. O pessoal vai à igreja, faz orações e cumpre todo o ritual tal, mas aquilo atende àquela ansiedade interna?
foi a igreja. Muita gente vai à igreja, é igresianismo. Cumpre todo o ritual, os mandamentos e tal, mas profundamente aquilo fala com a pessoa. Eu tive uma experiência pessoal. Curiosamente, eu frequento uma igreja de língua inglesa em Campinas, que é interdenominacional. Tem 14 denominações ali que se congregam na domingo de manhã. Eu mal tinha chegado lá, uma senhora inglesa me telefonou: Eduardo, meu marido acabou de falecer. Eu gostaria que você fizesse um culto memorial. Eu não conhecia o homem, né? Mas você não vai dizer não. Então, num momento como esse. Pois é. E, curiosamente, já é a sexta cerimônia que eu já faço, ou no cemitério, ou assim, na sepultura. É um desafio. Agora, a experiência mais pessoal mesmo, mais profunda, foi a minha mãe. Eu acompanhei a minha mãe e a morte dela. Foi para o hospital e ela estava lúcida, mas gradualmente foi perdendo. Mas eu sempre provocava a minha mãe. Você acredita nisso? O que você acha disso tal? Mas quando ela estava lá nos últimos momentos, eu não podia mais fazer essas perguntas, porque ela precisava de um consolo, de um conforto. E o que você busca na fé para te dar um conforto, um consolo? Aí saber das doutrinas, dos dogmas, não ajuda nada, né? Agora, eu tenho ultimamente lido muito um autor, John Randolph Price, que está clareando muito a minha cabeça. Ele fala de dois planos. O plano tridimensional, que é o nosso plano aqui, e um plano de conscienciosidade espiritual. E você liga a televisão, todas essas igrejas de esquina, por exemplo, fazem orações e promovem atividades sempre num plano tridimensional. O cara constrói a casa na beirada do barranco, vem a chuva, aí ele vai rezar para Deus não deixar que a casa... É tudo tridimensional. Agora, essa conscienciosidade espiritual, não são muitas pessoas que têm isso. Isso requer um estudo, uma reflexão profunda para saber como é que é essa conscienciosidade espiritual. Então você vê os compositores, voltando agora aos compositores, Beethoven, ele era ele lutava, brigava, ele impunha e questionava muito a monarquia, a autoridade, essa coisa toda. Ele, no fundo, era religioso. Ele escreveu uma missa solene fabulosa, uma obra sinfônica assim, de grandes proporções. Só que tem uma coisa muito curiosa, você analisa a música, quando chega lá, o último movimento da missa, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, dá-nos tua paz, né? Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Né? Só que no meio ele para, entra com uma fanfarra de percussão. Agnus Dei qui tollis, onde é que você está? Você prometeu a tua paz, não dá essa paz? Então, Beethoven tem isso, ele questiona a divindade, né? Agora, por outro lado, ele tem uma coisa, ele na nona sinfonia, que é a última sinfonia que ele escreveu, ele quis compor uma obra que abrangesse toda a humanidade. Então, você precisa de universais para abranger toda a humanidade. Que conceito que ele pegou de natureza universal? Alegria. Então, a nona sinfonia é a ode à alegria, e através da alegria ele irmana, ele cria uma grande fraternidade do ser humano, uma obra genial. E tudo isso, né, todos esses aspectos que o senhor está trazendo, eles se relacionam, né, com o homem, com a alma humana, com a psicologia, né, que é a nossa área, o nosso campo, a nossa habilidade aqui é relacionar tudo isso. E aí onde é que entra a alma nesse sentido psicológico? Em tudo, né? Sim, exatamente. Em tudo isso, nos seus autores e na sua emoção. Só um pequeno rodapé nessa nossa conversa.
Você falou do o que a música, como é que ela se comunica com o homem, o que ela transmite e tal. Há o conceito de ethos, né? Que é o the very self of oneself, né? o Christos. E eu estou muito pensativo, sempre abordo a questão do ethos. A sociedade tem um ethos. Uma família tem um ethos, a pessoa tem um ethos. E quando eu programo um repertório, por exemplo, para Sorocaba, eu procuro conhecer a cidade para ver o perfil da população e que repertório essa população absorveria. Então, eu estudo o ethos. No caso de Sorocaba é muito curioso, porque Sorocaba foi sempre lugar de passagem. Já desde os bandeirantes que iam conquistar terras lá no Mato Grosso, passavam por Sorocaba, né? Então Sorocaba, a história de Sorocaba, nela há uma lacuna, falta um lastro de identidade com a região, com o local, por causa de ser lugar de passagem, né? Então, tropeiros, é a terra do tropeirismo, né? Uhum. Que música que esse pessoal absorve? Coisa de tropeiro, música popular assim, o pessoal absorve sem problema nenhum. Uhum. Eu morei nos Estados Unidos, lá eu fui professor em Indiana, e a Universidade de Purdue. Lá é terra de futebol e golfe, essa coisa toda. Então, quando chega no fall semestre, o primeiro semestre, que vai de agosto a dezembro, é a temporada do futebol. Então, se você tocar música que aborda esse ritmo de futebol, essa coisa social, você tem um público que adora os concertos, né? No Natal, então, o programa coisas mais sacras, tal, muito bem assim, tal. Agora, depois vem Valentine, que é namorado. Então, musiquinha sentimental, e o pessoal engole muito bem, tal. Eu, chegando de volta ao Brasil, eu quis programar um concerto de Natal, como eu assisti na Inglaterra, que é naquelas catedrais, assim, geniais, aquelas canções natalinas com leituras bíblicas. E eu estava mesmo determinado e fiz. Não está na tradição lá brasileira, de Sorocaba, esse tipo de coisa. Então, eu fiz 2 anos, tive que desistir, porque não faz parte do ethos da cidade. Né? Eu acho que o que você está trazendo é exatamente também relacionado com o nosso trabalho. Né? Isso, exato. O trabalho de ser um maestro da alma humana, um maestro de compreender, de ser capaz de ouvir o ethos da sua orquestra, do seu paciente, exato, né? Exatamente. E de todas as pessoas com quem nos convivemos. Eu peço desculpas que eu divago o tempo todo, então não estou respondendo diretamente a sua pergunta, porque a minha cabeça vai... Eu sempre procuro a interconectabilidade das coisas. Pois é, maestro. É que, infelizmente, nós não temos tempo para conversar de todas as coisas que gostaríamos. Tem muita coisa para falar. Mais. Exato. Mas você sabe que a gente tem uma porta sempre aberta para você, para quando quiser vir, o Instituto vai recebê-lo e nós vamos continuar essa conversa numa próxima oportunidade. Tereza, muito sinto honrado com esse convite. Muito obrigado. É nossa honra recebê-lo aqui. Tá. Amigos, muito obrigada por mais uma vez acompanharem o nosso canal e até a próxima. Tá. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Tá.